Bem, queridos amigos, nós vamos lá para a Revista Espírita de 1859, lá para setembro. Em setembro de 1859, nós temos, nas palestras familiares de Além Túmulo, uma segunda palestra de um oficial do Exército da Itália. Quem esteve aqui conosco na semana passada, nós estudamos casos ligados à guerra, né? As notícias de guerra. Então, nós vamos ter esse oficial do Exército da Itália e o general Roche. Depois nós vamos ter, na semana que vem, um oficial da Crimeia. Nós vamos encontrar comunicações espontâneas em sessões da sociedade, comunicações da princesa Rebinina, que tem a ver também com essa questão da guerra, e as comunicações estrangeiras lidas na sociedade também espírita, terminando esse bloco de estudos ligados às comunicações, às manifestações diversas, para depois entrarmos em outro bloco, em assuntos diversos, trazidos depois no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tá? Comunicações na própria sociedade espírita. Então, Sociedade Espírita, 1º de julho, porque nós voltamos lá ao mês de julho, porque no mês de julho de 1859, e nós fizemos essa ligação, né, das notícias de guerra. A primeira palestra na Sociedade em junho de 1859, o Zuavo de Magenda, que nós vimos semana passada, tem a ligação com essa continuação, tá? Por isso, quem não esteve aqui, não se preocupe. Vai lá no nosso portal, www.espiritismo.net, e vocês vão me encontrar lá gravado. Tá? Quem não quiser ir lá, bota o assunto no YouTube, que também é colocado no YouTube, certo? E gostei de ver que nós temos hoje um companheiro novo aqui no nosso estudo. Um companheiro novo, que bom, é sempre ter gente nova aqui conosco, né? Eis-me aqui, falai. Prometeste voltar a ver-nos e aproveitamos a ocasião para vos pedir algumas explicações complementares. E aí ele diz com prazer. Lembrando também, para quem não estava aqui, nós fizemos essa ligação também com o Livro dos Espíritos, lá na 742 a 745, que falam sobre as guerras, e na 541 a 548, que falam dessas comunicações além túmulo. Também podemos ir ao Livro dos Médiuns, né, e verificar algumas coisas que o capítulo 10 das comunicações e 25 nos trazem, certo? E em alguns momentos eu vou lembrar isso a vocês. Depois da vossa morte assistisse a alguns combates? Sim, ao último. Quando, como espírito, sois testemunha de um combate, vedes os homens se estraçalharem, experimentais algum sentimento de horror, como nós experimentaríamos se assistíssemos a cenas semelhantes? E ele diz que sim. Eu experimentava mesmo como homem, quer dizer, mesmo como encarnado. Mas então o respeito humano recalcava esse sentimento como indigno de um soldado. Se nós formos lá, no Livro dos Espíritos, em 742 a 745, há exatamente uma pergunta a respeito, em que os Espíritos falam para nós dessa questão, né? Uma batalha, nós estamos nessa... Ele participou da batalha travada entre a Itália e a Áustria, né? Em próprio junho de 1859, os austríacos tinham sido vencidos pelos comandos franceses e, vamos dizer assim, ele traz nessa segunda, que até nem é uma segunda, né? Já passa de uma segunda, como esse oficial superior morto em Magenda, que a gente viu semana passada também, junto com as duas anteriores do soldado. E essa é a continuidade. E ele traz para nós essa experiência dele.
Por isso que eu juntei com o outro, porque vai dar um complemento. Quando se pergunta se é espírito prazer vendo a carnificina, ele diz que sim, mas são poucos. E aí quando perguntam, né, se ao verem isso, que sentimentos experimentam os espíritos de uma ordem superior, ele disse, grande compaixão, quase desprezo. Aquilo que vós mesmos experimentais ao ver os animais se dilacerarem entre si. E aí perguntam se ele testemunhava a separação entre a alma e o corpo, agora que ele estava em outro plano. E aí ele diz que sim. Aí perguntam se ele vê dois indivíduos. Não. Que é então o corpo? Mas nem por isso o corpo deixa de estar lá. Não deve ser distinto do espírito. Um cadáver sim, mas não é mais um ser. Qual é a aparência que então tem os espíritos? Ele diz que é leve. O espírito afasta imediatamente do corpo e pede para ele descrever. Bom, aí nós temos que voltar ao livro dos espíritos. Pegaram o livro dos espíritos? Nós temos um capítulo, separação da alma e do corpo. Alguém já pegou? O estudo é interativo. Eu estou pegando, vocês têm que pegar. É importante que a gente chegue a essa ligação. Está lá na 154 do Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma ligação. Quando ele diz que há poucas mortes realmente instantâneas, a maior parte vão morrer, pensemos em Deus e no céu. Adeus terra, que eu amava. A maioria pensa assim. Depois desse primeiro sentimento vem a dor, o arranca do corpo. Então podemos distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. E isto parece tão natural que a vista do corpo morto não produz efeito desagradável. Tendo sido toda a vida transportada para o espírito, só esta chama a atenção. E aí ele diz lá, 154 do Livro dos Espíritos, gente. Chico e Teco, Sávio, Nina Amigo, que os outros já se mandaram. E o Rogério não tem vindo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida. A alma disso não participa. Os sofrimentos que algumas vezes experimento no momento da morte são um gozo para o espírito. Como se opera a separação? Sendo rompidos os elos que a retinha ele se desprende. É uma busca transição? Há uma linha de demarcação? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo. Elas se desatam, não se quebram. Os laços se desatam, não se quebram. Nesse momento, vedes, e aí é o que ele diz, né, quando falam com ele. Poderíamos comparar esse efeito ao produzido por um grupo de banhistas. O espectador não presta nenhuma atenção às roupas que deixaram na praia. Engraçado, né? Geralmente surpreendido por uma morte violenta, durante algum tempo o homem não se julga morto. Como se explica a sua situação e como pode ele ter ilusões, desde que deve sentir muito bem que o seu corpo não é mais material e resistente? Ele o sabe, ele não tem ilusão. A observação, isso não é perfeitamente exato. Sabemos que há espíritos que em certos casos têm essa ilusão. Quer dizer, como ele não é um espírito totalmente já entendido das coisas, ele dá aqui uma observação muito ligada ao que ele sentiu. Mas nós sabemos lá no Livro dos Espíritos, na 163, que a alma ao deixar o corpo não tem consciência imediata, não é bem o termo, ela fica durante algum tempo em estado de perturbação, e a separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer antes da cessação da vida orgânica. Aí a gente sabe que na agonia a alma algumas vezes já deixou o corpo. E o homem não tem mais consciência de si mesmo, mas resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina e o coração faz funcionar.
E no momento, quando eles perguntam, né, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos, depende. Se fizeste o mal, com desejo de praticar, primeiro momento tu sentirias envergonhado. Para o justo é bem diferente. Então, tudo depende, não é assim como ele diz, tão fácil não, né, gente? Ai, Chico e Teco também foi embora. Toda circunstância fortuita é resultado da vontade de Deus. No fim da batalha de Soferino, desabou uma violenta tempestade. Uma circunstância fortuita, desígnio providencial. E qual era o objetivo? Cessar o combate. Aí pergunta se foi assim, há interesse de alguma das partes. Sim. Por quê? Perguntai-vos por que não sabeis que sem essa tempestade nossa artilharia não teria deixado escapar nenhum austríaco? Então, para evitar o massacre, o plano espiritual auxiliou numa tempestade. Nós já vimos que há intervenção dos espíritos, inclusive nos fenômenos da natureza. Se nós formos lá no próprio livro dos espíritos, na intervenção dos espíritos no mundo corporal, há a seguinte explicação. Durante os combates, sim, eles estimulam coragem, está lá na 541 a 545. Nos fenômenos da natureza, está lá da 536 a 540, os grandes fenômenos, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas, então tem um objetivo. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se essa tempestade foi provocada, deve ter tido os seus agentes. Quais eram eles? A eletricidade. É o agente material. Mas há espíritos que tenham por atribuição conduzir os elementos? Não. Basta a vontade de Deus. Ele não necessita de auxiliares tão comuns. Aí Kardec manda a gente olhar mais adiante um assunto sobre as tempestades. Mas quando a gente vem aqui no Livro dos Espíritos, a gente vê, né? Algumas vezes, quando se pergunta aqui na 500 e... Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial ao mundo espiritual, são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós, que o serão ou que foram encarnados. E ordens superiores ou inferiores? Isso depende do seu papel, ser mais ou menos material ou inteligente. Uns comandam, outros executam. Então, na 538 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essas explicações aqui. Então, os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa? Uns sim, outros não. Tudo depende. Mas, nesse caso, nós vimos que tinha um objetivo útil e a causa determinada por Deus. Por isso que nós vamos lá, né, vamos dizer assim, no caso do general Roche, mas teríamos, assim, a oportunidade de, antes disso, encaixar aquela colocação dos espíritos sobre a tempestade, que também é aqui da revista Espírito de 1859, e também desse próprio mês, que é o papel dos espíritos nos fenômenos naturais, e que nós acabamos de ver no Livro dos Espíritos, da 536 a 540. E foi uma comunicação na Sociedade de Espírita de Paris, de 22 de julho de 1859. É feito disseram-nos que a tempestade de Soferino, que tem a ver com esse daqui. Por isso que eu estou trazendo junto, tá, Nina? As tempestades. É um artigo. Que a tempestade de Soferino tinha um objetivo providencial e nos assinalaram vários fatos desse gênero, principalmente em fevereiro e junho de 1848. Durante os combates tinham essas tempestades um final análogo, quase todas. Interrogado a respeito, disse-nos o Espírito que em tais circunstâncias só Deus agia, sem intermediários.
Permite-nos algumas perguntas a respeito, que vos possamos resolvê-las com a vossa clareza habitual. Compreendemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas, mas também sabemos que os espíritos são seus agentes. Ora, se sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria, não vemos por que alguns deles não tivessem ação sobre os elementos, a fim de os agitar, de os acalmar, de os dirigir. A ação sobre a matéria, a gente vê lá no livro dos médiuns, né, gente? Então, é importante que a gente possa ter essa clareza. Vamos ver o que ele diz aqui. Vamos ler mais um pouquinho? Então, ele diz aqui: mas é evidente, não pode ser de outro modo. Deus não age diretamente sobre a matéria, que foi a informação lá que o companheiro nos deu. Ele tem seus agentes. Evocado, o Espírito falou assim por ter um conhecimento imperfeito dessas leis, como as leis de guerra. E há uma observação. A comunicação do oficial acima referida foi obtida a 1º de julho. Esta foi a 22. E por um outro médium. Na pergunta, nada indica a qualidade do primeiro espírito evocado. Qualidade que espontaneamente este que acaba de responder lembrou, que é A.fr. Arago, né? Esta circunstância é característica e prova que o pensamento do médium absolutamente não influiu na resposta. É preciso ver muito e muito observar. O observador atento e paciente encontra sempre algo a respigar. E aí ele vem que a mitologia fundada sobre essas ideias espíritas, nela encontram todas as propriedades espíritas, papapá, e ele diz lá que a crença é destituída toda da mitologia toda de fundamento. É tão pouco destituída de fundamento. No começo de nossas comunicações, os espíritos nos disseram coisas que parecem confirmar esse princípio. Disseram-nos, por exemplo, que certos espíritos habitam mais, especialmente o interior da Terra, e presidem os fenômenos geológicos. Sim, e não tardareis muito a ter a explicação de tudo isso. Os espíritos que habitam o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos são de uma ordem inferior? Se esses espíritos positivamente não moram na Terra, mas presidem e dirigem, são de uma ordem completamente diversa. Isso nós vamos lá no livro dos Espíritos, né? Quando fala dessa intervenção dos espíritos e fala da mitologia, aí eles também deixam isso claro para nós. Vamos voltar lá só um pouquinho? Eu estou lá na Minamil, lá em outro artigo, tá? Depois eu volto a esse, para complementar esse artigo que nós acabamos de ler. Então, quando nós vamos lá na intervenção dos espíritos, na 540 e... Não, 536, acho que 15... Deixa eu chegar lá. 537. A mitologia dos antigos está inteiramente fundada nas ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representavam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação. Esta crença destituída de fundamento, que é isso que está aqui de outro jeito. Ela é tão pouco destituída de fundamento quanto ainda está mais aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitassem o interior da Terra e presidissem aos fenômenos geológicos? Esses espíritos positivamente não habitam a Terra, mas presidem e dirigem. Essa parte que está aqui colocada, na observação e nessa da Revista Espírita, é do Livro dos Espíritos, na 537 e 538. Já os espíritos haviam nos alertado sobre isso. Então é só para a gente ter essa clareza que não foi Deus diretamente que foi lá mexer nos elétrons, lá nas potências da atmosfera para haver chuva, né? Mas havia a necessidade desse comando. O comando foi feito por ele. Mas havia necessidade também de se fazer uma chuva para se evitar uma catástrofe. E aí nós podemos passar para o outro caso. Um pouquinho depois
que é o general Roche. Acho que é Roche. É com H, eu não sei se esse H tem som. É uma comunicação de 22 de julho de 1859. Evocado, ele diz que está lá. A senhora J nos disse que vos tinha comunicado espontaneamente com ela. Com que intenção fizeste, uma vez que ela não o havia chamado? Ela é que me traz. Eu desejava ser chamado por vós e sabia que, indo à casa dela, serias informado e provavelmente me evocarias. Olha como é que a gente vive cercado, né, por uma multidão de espíritos. Muitas das vezes, nós os levamos para os nossos trabalhos espíritas. Disseste a ela que estavas acompanhando as operações militares na Itália. Isso é natural. Poderias dizer-nos o que pensais a respeito? Elas produziram grandes resultados. Em meu tempo, a gente se batia mais longamente. Assistindo a essa guerra, tendes um papel ativo? Não. Simples espectador. Outros generais do vosso tempo lá estiveram convosco? Sim. Bem o podeis supor. Poderias apontar alguns? Seria inútil. Dizem-nos que Napoleão I estava presente, o que não é difícil de acreditar. Quando das primeiras guerras na Itália, ele era simples general. Poderias dizer-nos se nesta ele via as coisas do ponto de vista de general ou de imperador? Dos dois. E ainda de um terceiro, do diplomata. Nossa. Olha a diferença. Quer dizer, houve uma evolução, né? Uma outra vertente. Diplomata é aquele que reconcilia, ou concilia, né? Melhor dizendo. Não mais do imperador, nem do general ali direto, nem do imperador no comando geral, mas de um diplomata entre as situações. Eu achei interessante essa colocação. Que vale a pena a gente observar também por esse ângulo. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre o general Roche, se assim eu chamo, não sei. Eu tive algumas dificuldades, porque só me aparece Luiz Lázaro Roche, né? Mas como eu acho que na Wikipédia a gente encontra as coisas mais selecionadas, eu parti para lá. E como fala que ele morreu em 1797, eu digo, não é esse. Aí depois eu li direito, eu digo, pode ser esse, aliás, deve ser esse. Né? Porque quando ele fala aqui, ele já tinha desencarnado. E aí eu fui procurar alguma coisa mais sobre ele. Mas eu só encontrei isso. Que aos 14 anos ele... Bom, na verdade, ele participou da Revolução. Então, o que nós podemos ver? Lázaro Roche, se eu posso chamar assim, realmente participou nessa época anterior, né, como general. E quando ele coloca aqui, quando pergunta que quando vivo, vosso posto será mais ou menos igual ao dele, como depois da vossa morte ele subiu muito, poder dizermos como espírito, se o considerais vosso superior, aqui reina a igualdade? E o que perguntas com isso, né? Nós verificamos como o espírito volta a ter um maior senso de maior lucidez, que é aquela percepção do mundo espiritual ampliada. E o nosso companheiro anterior, ele realmente foi subindo de posto aos poucos, né? O que a gente viu na pesquisa, que ele nasceu de pais pobres, perto de Versalhes, alistou-se como soldado, passou o lazer todo em ganhar remuneração extra pelo trabalho civil, adorava os livros, adorava estudar, tinha um forte sentimento de dever e de coragem. Então, era já um espírito
que atuou em regimentos de linha até o momento de receber uma comissão, a chegar mesmo a subir de posto. Ele se casou realmente, mas 10 dias depois ele foi preso, acusado de traição. Ele foi depois nomeado para organizar e comandar as tropas enviadas para ajudar os irlandeses. Ele derrotou e capturou a expedição, uma expedição que deu um golpe muito forte na monarquia. Bom, conclusão, é mais ou menos por aí. Tem até estátua dele, tá? Esse é esse espírito na sua última experiência antes de conversar aqui conosco. E aí eu achei interessante quando ele fala que reina a igualdade, quer dizer, tem essa visão ampliada, né? E há uma observação de Kardec. Sem dúvida, ele entende com igualdade que os espíritos não levam em conta as distinções terrenas, com as quais, de fato, pouco se preocupam, que nada vale entre eles. Mas a igualdade moral está longe de existir. E ele fala ali da igualdade material, não daquela... A gente até sabe, né? Quando fala dos espíritos depois da morte, eu não me lembro em que parte é do Livro dos Espíritos, das condecorações, eu não sei se é no capítulo Vida Espírita ou na comemoração dos mortos, mas eu acho, deixa eu dar uma olhadinha, esse aí eu não olhei realmente. Tá aqui, na 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor pela pátria. O princípio é sempre o mesmo para os espíritos elevados. A pátria é o universo, e na Terra ela está onde houver mais pessoas que lhe sejam simpáticas. Isso é uma coisa que é interessante, que a gente tenha na cabeça, né? Outra é na 318. Os espíritos se modificam rapidamente? Não, os espíritos se modificam no estado de espírito muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Pode até algumas vezes permanecer durante longo tempo com as mesmas ideias, mas aos poucos a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. E aí ele procura meios de se melhorar. Então é o que a gente vê aqui, né? Com essa visão de Napoleão I. Outra que também é muito interessante quando pergunta sobre essa questão lá no plano espiritual, das condecorações, dos títulos, e essa eu realmente vou ficar devendo, porque eu não encontrei. Se alguém conseguir aí, me ajuda. E tem muito a ver com essa parte aqui. Tem tudo a ver, né? Quando ele fala que ele lá não é, todo mundo é igual, mas nessa visão que é general, que não é. Mas não fala, não tem ainda a visão da mudança a nível evolução espiritual. Eu acho que é nesse mesmo capítulo de Vida Espírita, em que há uma pergunta em que os espíritos falam que nessa... ou na retorno da vida corporal à vida espiritual. A questão das condecorações, né? Ou do que um tem, outro tem, e das comparações no plano espiritual. Mas, como eu não pensei nelas antes, não tenho como dar aqui. Mas depois vocês pesquisem, né? E podem até colocar em adendo nessa parte do estudo de vocês. Continuando. Acompanhando as peripécias de guerra, previas a paz tão próxima? Ele diz que sim. Isto era para vós simples previsão ou tinhas um conhecimento prévio? Não, me haviam dito. Sois sensível à lembrança de que vos guardamos? De que vós guardamos? Sim, mas eu fiz tão pouco. Vossa viúva acaba de morrer.
Vós a encontraste imediatamente? Eu a esperava. Hoje vou deixá-la. A existência me chama. Olha só. Isso também tem lá no Livro dos Espíritos. Quando perguntam se a alma ao retornar à vida espiritual, que achei, sem querer ou querendo, com a ajuda dos espíritos. É sensível às ondas, prestando... não é isso. Os espíritos, né, quando retornam ao mundo espiritual, há aquela pergunta se eles encontram com as pessoas que lhes são caras, né? Se há essa possibilidade. E se os parentes e os amigos vão algumas vezes ao nosso encontro. E na 289 do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem que sim. Eles vão ao encontro da alma quem são afeiçoados. Felicito-no como se regressasse de uma viagem, como se tivesse escapado dos perigos da estrada. E a auxiliam a se liberar dos liames corporais. É uma graça para os bons espíritos quando aqueles que os amaram vão ao seu encontro, enquanto aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou se é cercado por espíritos que lhe são semelhantes, que é uma punição. E quando se pergunta se os espíritos sempre se reúnem parentes depois da morte, e os amigos, depende da elevação deles e do caminho que percorrem para o seu adiantamento, está na 290. Então, nós vamos vendo como há teorias no Livro dos Espíritos, mas que foram embasadas por vários casos e que depois, vários deles foram também acontecendo em 1859, 1860 e publicados aqui na Revista Espírita. E nós temos esse manancial, não precisamos nem buscar mais exemplos, né? Só estudarmos Revista Espírita e André Luiz, que nós temos exemplos 1000, e não tem mais exemplo diferente das que a gente precise saber, não é verdade? Diferente de tantos que a gente tem aqui. Então, às vezes eu escuto os companheiros assim, saiu uma coisa nova, eu digo, aonde? Mas nunca leram Revista Espírita, nunca estudaram André Luiz, e aí ficam achando que um casinho aqui, um casinho ali, um romance cá, romance live, é o ápice da coisa nova, da novidade. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Aí quando ele diz isso, a existência me espera, quer dizer, a questão da reencarnação, né? Tá? Então ele está num estado de erraticidade. E quando pergunto se é na Terra que ele vai reencarnar, ele diz que não. Para onde devereis ir? É conhecido? Ele diz sim. Mercúrio. Quer dizer, pluralidade dos mundos habitados, gente. Ele diz aqui. Nós já estudamos na Revista Espírita de 1858 os casos lá da visita das visitas de Mozart, né? A Júpiter, a questão da a mãe de Chico também, Cartas de uma Morte, visitas a Marte. Agora nós estamos encontrando aqui, tivemos também um caso de espírito que coloca a sua reencarnação em outro planeta. Então essa pluralidade dos mundos habitados, muito interessante, é muito legal quando ele diz assim, quando perguntam a ele, esse mundo é moralmente superior ou inferior à Terra? Inferior. Eu o elevarei, eu contribuirei para fazê-lo classificar-se melhor. Atualmente conheceis esse mundo para onde deveis ir? Sim, muito bem. Talvez melhor do que o conhecerei quando o habitar. Aí há uma observação que eu achei muito interessante, gente. Quer dizer, a gente pode ir para o mundo inferior. E aí eu me lembrei, calma, deixa eu chegar lá. Eu estou me adiantando que eu fico tão animada com esse negócio das possibilidades de outros mundos. Eu tenho uma curiosidade. Eu fico assim, doida para ter mais conhecimento sobre isso, sabe?
Aí, essa resposta é perfeitamente lógica. Como espírito, ele vê o mundo em seu conjunto. Como encarnado, vê-lo-á do ponto de vista restrito à sua personalidade e à sua posição social, lógico, né? Mas aqui me lembrou, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, meu reino não é deste... Há muitas moradas na casa do meu pai. Não só ninguém pode ver meu reino nascer de novo, que é o capítulo 4 do Evangelho, quando ele fala da reencarnação, como também o capítulo 3, quando fala de muitas moradas na casa do meu pai. Quando lá se pergunta que os mundos são estações, em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Está lá no item 5 do capítulo 3. Então ele vai para lá, porque lá ele vai encontrar também para o seu progresso. Não é só para ajudar o outro mundo, não. Tanto que quando pergunta aqui, foste vós que escolheste esse mundo para a vossa nova existência? Não. Eu teria preferido uma terra calma e feliz. Lá encontrarei torrentes de mal a combater e furores de crimes a punir. Do ponto de vista filhos habitantes desse mundo são tão materiais quanto os da Terra? Sim, completamente mais ainda. E aí há uma observação também de Kardec. Quando nossos missionários cristãos vão aos povos bárbaros para tentar fazer que neles penetrem os germes da civilização, não desempenham uma função análoga? Por que então não admirarmos de que o espírito elevado vá a um mundo atrasado com o fito de fazê-lo progredir? Ele tem mais conhecimento do que aquele mundo, né? Que ele é elevadíssimo, mas ele tem, então ele vai lá para ajudar. Como ele está acostumado com debates, com guerras e combates, é para lá que ele vai. E nos itens 3, 4 e 5, quando fala diferentes categorias dos mundos habitados, nós encontramos mundos intermediários, mundos inferiores, né, e mundos superiores, e que a Terra está nas provas e expiações. Nós sabemos que há outras possibilidades com os outros planetas. Então, quando nós vamos lá no capítulo 3 da Muitas Moradas, nós encontramos que essas possibilidades de expiações e provas e a necessidade da progressão dos mundos. Então, é interessante que a gente se atenha um pouco a essas... A gente, até espírita mesmo, eu encontro assim, companheiros com muita dificuldade de aceitar essa possibilidade de existência em outros mundos. Como se os espíritos também fossem para a erraticidade e ficassem todos perdidos por aí, né? Tem as colônias, tem tudo, né? Lá no Centro Espírita Leon Denis, nós temos um grupo que estuda essas possibilidades, junto com a tecnologia atual. Aí o pessoal diz, é o pessoal que está estudando os OVNIs e os extraterrestres. Gente, extraterrestre é estudar a vida em outros planetas. Há possibilidade de mundos habitados em outros planetas. Né? E nós temos lá na Revista Espírita de 1858, nossa, como vivem os animais, como são as plantas lá em Júpiter, nós temos isso. E dito por espíritos que a gente não pode dizer que não vai ter confiabilidade. E é assim, é lógico isso. Não é uma coisa sem lógica, isso tem lógica. Nós temos que estar sempre possibilitando o progresso. Mas a gente ainda tem muito receio de ficar estudando sobre isso. Mas acho que nós poderíamos seriamente estudarmos sobre o assunto, não é verdade? E ele diz mais aqui. Essa existência vos é imposta por constrangimento? Não. Foi-me aconselhada. Fizeram-me compreender que o destino, a providência, assim quisesse, ali me chamava. É como a morte antes de subir ao céu. É preciso sofrer. Infelizmente, eu não sofri bastante. Sois feliz como espírito? Sim, sem dificuldade. Quer dizer, ele vai numa ocupação como espírito, né, Ceissa? Né, Nina Mil? Vai para uma tarefa. Mas vai passar por umas vicissitudes que ele
reencarnando na Terra, talvez não passasse mais, mas que ele ainda precisa passar para aprender e para auxiliar o outro. Quais foram as vossas ocupações como espírito desde o momento em que deixaste a Terra? Aí nós vamos também, lá no Livro dos Espíritos, fazer uma ligação, ocupações e missões dos espíritos. Vamos lá. Quando ele diz assim, visitei o mundo, a terra inteiramente. Isto exigiu um período de alguns anos. Aprendi as leis que Deus emprega para conduzir todos os fenômenos que contribuem para a vida terrena. Depois, fiz o mesmo em outras esferas. Os espíritos têm outra coisa a fazer a não se melhorarem pessoalmente, concorrem para a harmonia do universo, executam as vontades de Deus de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como na Terra. Livro dos Espíritos 558. Os espíritos possuem todas atribuições especiais. Digamos que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todas as partes do universo. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. Será que o último pedreiro não concorre para construir o edifício tanto quanto o arquiteto? As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de algumas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Olha bem, então da 558 a 561, ampara teoricamente isso aqui, que ele nos diz. Nós vos agradecemos por teres atendido ao nosso apelo. A Deus, não me vereis mais. Ele vai reencarnar. É muito bom quando a gente tem essa... Nossa, eu fico assim... Que maravilha estudar a Revista Espírita. Que maravilha essas possibilidades desses exemplos, dessas revisões, né? E é assim que nós vamos continuando esses estudos, queridos amigos. Na semana que vem, nós temos aqui o Oficial da Crimeia, um artigo de novembro de 1859. Quem quiser saber melhor sobre nossa programação, vá lá no nosso portal www.espiritismo.net e aí vocês terão a oportunidade de acompanhar os nossos estudos. Também podemos adiantar que daqui a pouco entrará o Centro Espírita Leon Denis com a palestra sobre o Livro dos Médiuns.